Eu tenho estudado muito a anestesia, ou anestesiologia, como se diz. Pois bem, eu gostaria de conhecer mais na prática e eu fui até um centro cirúrgico. Chegando lá, eu soube um pouco mais a respeito da sedação, soube um pouco mais a respeito da raquianestesia, da peridural, da anestesia geral. Pois bem, e no meio dessa visita, apareceu a pediatra das minhas filhas, que estava dando um plantão ali. E ela me indagou algo que eu tinha acabado de estudar lá no nosso MBA, Executivo Gestão da Saúde, pela FGV. E qual era o tema que ela me perguntava? Ela me perguntava a respeito da publicidade do trabalho médico nas redes sociais. Eu tinha acabado de estudar isso e eu falei para ela, olha, eu tenho alguma coisa para te dizer, eu posso tentar ajudar você nisso aí, e é para isso que eu estou gravando este vídeo aqui, para levar essas informações ao maior número de médicos possível, para que os médicos possam desenvolver as suas atividades e fazer sim a sua publicidade do seu trabalho médico, que é assim permitida. Então, 3 perguntas basicamente. Primeiro, é permitido fazer a publicidade da atividade médica pelas redes sociais? Segundo, que meios o médico pode usar? E terceiro, quais são os limites dessa publicidade? Pois bem, eu já quero deixar claro aqui o seguinte, as ideias que eu vou trazer aqui agora, a gente fechou agora o bloco sobre marketing na gestão da saúde lá pela FGV, eu não vou trazer aqui nada daquilo que me disseram lá, nenhum conteúdo das aulas, muito boas aulas que nos foram trazidas lá. Aqui eu vou trazer material exclusivamente meu, estudos que eu fiz para eu entender melhor essa questão do marketing na medicina, na atividade dos médicos. Então são informações, inclusive, que eu levei para a professora, para a turma, né, os meus caros colegas de MBA. Então, essas informações que eu estudei e que eu levei para os profissionais da área da saúde, eu estou trazendo aqui, são informações minhas, estudos meus. Então, a estas informações que nós vamos agora. Saudações, pessoal. Aqui, professor Wendel, mestre e doutor em Direito, juiz de Direito, titular do canal Responsabilidade Médica do YouTube. Você está convidado a se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aqui a quem você achar que vai servir nessa questão da publicidade da atividade médica. Pois bem, eu preparei aqui uma aula, eu vou deixar esse material aqui na aula junto com vocês, e ele inicia eu inicio ao contrário. Então, quando eu sou um estudioso do direito, evidentemente, né, minha formação é toda jurídica, e eu estudo quais são as consequências, né, as consequências da atividade médica, hospitalar, né, dos planos de saúde, né, para a lei. Como que a lei disciplina essa relação toda que há entre o trabalho do médico, dos hospitais e dos planos de saúde. Pois bem, então, eu sempre desenvolvo os meus trabalhos com base naquilo que nós temos de normatização no nosso país, de disciplina jurídica, de lei a respeito do tema que está sendo tratado. Nesse caso, da publicidade médica. Então eu vou trazer aqui ideias que elas não são minhas, tá? Então eu quero deixar isso bem claro para o senhor doutor médico, para a senhora doutora médica. As ideias aqui não são minhas, tá? São ideias que eu faço questão de dizer que são ideias da Constituição Federal, da legislação brasileira e das resoluções do Conselho Federal de Medicina e da doutrina mais abalizada sobre o tema, que é para o senhor ter segurança nas informações que eu estou levando e poder fazer sim o seu trabalho médico e a divulgação do seu trabalho médico nos limites da lei. E não tem nenhum problema nos conselhos regionais de medicina. Pois bem, só que eu vou fazer uma inversão aqui. No direito, a gente costuma primeiro tratar, né, do tema na sua disciplina da Constituição Federal, depois da lei, né, e depois a gente traz uma doutrina. O que é a doutrina? É algum estudioso do tema, alguém que vem a dar uma palavra sobre aquele, alguém que tem autoridade sobre aquele tema e vem dar uma palavra dizendo, olha, a minha opinião é assim ou assado sobre esse tema. Eu vou fazer o contrário aqui. Eu vou iniciar com a doutrina. Eu vou iniciar com um estudioso do tema. Por quê? Porque esse é o nosso papa na matéria, no direito médico, que é o doutor Genival Veloso de França. De vez em quando, então, eu vou tirar o meu olho aqui da câmera para eu descer aqui no documento que eu montei e vou deixar à disposição aqui para os senhores aqui nesse vídeo. Tá? Então, o doutor Genival Veloso de França, lá no seu livro clássico, né? Então aqui está para que os senhores vejam aqui, Direito Médico, né? Então, os nossos estudos eles estão baseados
na doutrina mais abalizada sobre o assunto, temos outros livros aqui, mas hoje eu estou usando aqui o Dr. Genival Veloso França, formado em Direito e médico. Bom, e também o livro dele é da edição do ano de 2020, portanto a mais atualizada possível, tá? A 16ª edição, ano de 2020, editora Forense, para quem quiser pesquisar aí. Esses dias durante a aula lá no MBA, eu postei eu trouxe uma informação a respeito de um livro, um doutor médico, ele teve curiosidade, depois ele me perguntou no WhatsApp, eu mandei para ele a informação sobre que livro que era, né? Era, naquele caso, era de um outro grande jurista nacional, o Dr. Miguel Kfouri, tratava de uma questão hospitalar, né? Uma questão médico hospitalar. Eu passei para ele lá a folha do livrinho aqui, a ideia do Dr. Miguel Kfouri. Hoje, Dr. Genival Veloso França, página 208. Página 208 do professor Genival, tá aqui. Então vejam, ele lá na página 220 já vem e diz o seguinte, ele já sai. Então aquela pergunta primeira, se o médico pode ou não fazer a sua publicidade, a publicidade do seu trabalho médico, por meio das redes sociais. Então ele já vem, o Dr. Genival, e ele já dá a ideia dele de cara. E eu já quero sair com a ideia dele, que eu trouxe aqui uma transcrição, um ipsis literis aqui, aspas dele aqui, Dr. Genival. Ninguém discute hoje a utilidade e a licitude do anúncio pelos meios de publicidade como forma de divulgar uma forma de prestação de serviços médicos. Quando os meios de comunicação abrem perspectivas as mais diversas e as mais eficazes no mundo da promoção. E ele traz alguns critérios que aí sim os médicos devem observar para promoverem esta publicidade do seu trabalho. E quais são esses critérios? Primeiro deles, sobriedade. Então diz ele, deve ser comedida. Então a publicidade, a publicação, o anúncio deve ser uma publicação comedida e objetiva. Discrição, não pode ser exagerada, sensacionalista. Veracidade, deve estar de acordo com a verdade, não pode faltar com a verdade. A publicidade não pode incidir em inverdade. E legalidade, ou seja, a publicidade, esse marketing médico, deve obedecer às normas constitucionais, então é uma hierarquia, as normas constitucionais, as normas legais e as normas das resoluções do Conselho Federal de Medicina. E é sobre isso que a gente vai tratar agora, logo na sequência. A Constituição Federal, então, nessa hierarquia, dessa regulamentação, dessa disciplina da publicidade da atividade médica, primeiro temos a Constituição Federal, que no seu artigo 5º, inciso 4º, vem e diz: é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então o anonimato não pode. Vai fazer uma publicação, inclusive a própria resolução 974, que a gente vai ver aqui embaixo, vai dizer que sempre tem que ter lá o nome do médico, o número do seu número no Conselho Regional de Medicina, etc. Nono, inciso 9º do mesmo artigo 5º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então vejam, o arcabouço jurídico nacional, a Constituição Federal, ela vem garantindo no seu artigo 5º o livre exercício, né, da expressão por parte dos profissionais, inclusive para anunciar e divulgar os seus trabalhos, nos limites da lei. Repito, nos limites da lei, que nós veremos quais são por meio da resolução própria do Conselho Federal de Medicina que disciplina o assunto. E artigo 170 ainda da Constituição Federal, importantíssimo, meio esquecido, está lá na frente, mas precisa ser lembrado. Artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados alguns princípios. E parágrafo único. Vejam, é assegurado a todos, inclusive aos médicos, obviamente, o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo casos expressos na lei. E a gente vai ver que aqui a medicina tem sim uma certa ressalva, né? Mas ela não é proibitiva. Essa ressalva não proíbe que o médico faça a sua publicidade. Ela dá, como eu disse, certos limites, que nós veremos quais são. Pois bem, a lei número 3268 de 57, então na nossa hierarquia agora saímos da Constituição Federal, descemos ao patamar da legislação infraconstitucional.
A lei número 3268/57, já bem antiga, dispõe sobre os conselhos de medicina. E o artigo 5º dessa lei, lei número 3268/57, artigo 5º, repito, o artigo 5º diz: são atribuições do Conselho Federal, a linha D, votar e alterar o Código de Deontologia Médica, que é o Código de Ética Médica. Então vejam, o Código de Ética Médica, que nós veremos abaixo, ele tem fundamento numa lei brasileira, na linha D do artigo 5º da lei número 3268/57. Portanto, a norma que emana de uma resolução do Conselho Federal de Medicina tem força de lei. Por quê? Porque é a lei que entrega ao Conselho Federal de Medicina a prerrogativa de regular a atividade dos médicos. Portanto, é uma normatização derivada da lei, essas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Essa normatização, essa disciplina toda que o Conselho Federal de Medicina faz por meio de suas resoluções, ela deriva da lei. Portanto, tem força de lei para os médicos, obviamente. E aí a gente vai às duas resoluções principais no tema da publicidade médica, no âmbito das resoluções do Conselho Federal de Medicina. A primeira delas, a mais conhecida de todas, o Código de Ética Médica, resolução número 2217 de 2018. Então, resolução CFM 2217 de 2018, que no capítulo 8º tem uma regra sobre publicidade médica, nos artigos 111 a 117. Então, aquela pergunta, inclusive eu lancei essa ideia lá logo na primeira aula do MBA da FGV, Gestão da Saúde, né, para os profissionais. Eu já lancei, ó, é permitida, a lei permite, a normatização jurídica brasileira permite que se faça, né, diante de determinados critérios, que nós já vimos lá do professor Genival Veloso, e de acordo com determinados critérios que também serão dados pela resolução 974, que eu vou estudar abaixo com os senhores aqui. Então, mas eu lancei a ideia, pode ser feita. Quando eu lancei essa ideia, eu percebi que não caiu muito bem. Não caiu muito bem, porque assim, os médicos não estão acostumados, eu já percebi isso, eu consegui perceber isso lidando com os doutores médicos ali, tanto que a pediatra das minhas filhas, ela veio e me fez essa pergunta, né? Aqui eu agradeço, cuido das minhas filhas, eu tenho todo agradecimento pela tarefa mais importante, pelo menos da minha vida e dela como pediatra também, que é cuidar, nesse caso, das minhas filhas, e para ela cuidar de todas as crianças, né? Então vejam, o raciocínio, veja qual é o raciocínio. Se o Código de Ética Médica vem e abre um capítulo sobre publicidade médica, artigos 111 a 117, qual é a consequência? A consequência é que pode fazer a publicidade médica. A consequência é que não está proibida a publicidade médica. Porque se a publicidade médica estivesse proibida simplesmente, né, como eu senti que essa ideia está meio arraigada ali nos profissionais de saúde, se essa proibição ela fosse existente, nós não teríamos um capítulo dentro do Código de Ética Médica disciplinando a publicidade médica. Olha, você não disciplina aquilo que você proíbe. Simplesmente, se você quer proibir algo, você diz, está proibida a publicidade médica, ponto. Mas não é o que acontece. Temos aí os artigos 111 a 117, e o mais importante deles, aquele que mais me chama a atenção, eu só vou ler um aqui, depois os senhores podem fazer a leitura, eu também estou com ele aqui em mãos, no anexo aqui do livro do Dr. Décio Policastro, né, Erro Médico, né, que é o outro livro que eu tenho aqui em minhas mãos, estou aqui com o nosso Código de Ética Médica, que aliás, Código de Ética Médica tem 117 vedações para o exercício da medicina, né? Até aqui, ó. O inciso 6º do preâmbulo diz, aqui um parênteses, estou fazendo um parênteses, o inciso 6º do preâmbulo diz, este Código de Ética Médica é composto de 26 princípios fundamentais, 11 normas disseológicas, que são direitos que o médico tem para o exercício de sua atividade, e 117 normas deontológicas, que são deveres. Então, são 11 direitos para o exercício da medicina e 117 deveres, né? Então, é algo meio desproporcional, né? O número de deveres frente ao número de direitos, estes bem mais reduzidos. Então, eu estou aqui no artigo 112 do capítulo 8º da publicidade médica, que diz,
é vedado ao médico? Dentre as 117 vedações, artigo 112. É vedado divulgar informação sobre o assunto médico de forma, e aí tranquilo, sensacionalista. Então o médico não pode fazer sensacionalismo com a sua atividade, é evidente, isso não pode mesmo. Ninguém, aliás, isso não é bem-vindo a nenhuma profissão, proibida em tantas outras, não é? Proibida, por exemplo, na advocacia, proibida, por exemplo, na atividade médica, aqui pelo artigo 112, proibida pelo menos, né, em outras tantas profissões, tá? É proibido também divulgar informação de conteúdo inverídico, já vimos lá com o Dr. Genival Veloso, conteúdo inverídico, por óbvio, não pode ser divulgado, é evidente, aqui é uma evidência, né? Aqui é uma evidência. E aí nós temos uma palavrinha aqui no meio que ela demanda a interpretação, tá? Então, que é promocional. Então, vejam, é vedado ao médico divulgar informação sobre assunto médico de forma promocional. Bom, e a interpretação sobre o que seria uma divulgação promocional de assunto médico, né? Como que a gente pode interpretar isso? O que seria uma divulgação promocional, né? O que caracterizaria, né, ser promocional uma publicidade médica? Bom, a gente não precisa esquentar muito a cabeça. Por quê? Porque o próprio Conselho Federal de Medicina já fez isso por nós, pelos médicos, né, que exercem a profissão, e pelos estudiosos das consequências legais da medicina. Nesse caso, eu como professor, né? Os estudiosos das consequências jurídicas, da regulamentação jurídica desta atividade tão nobre que é a medicina, por meio da resolução 974. Então, a resolução 974 de 2011, né, alterada em 2015, sensivelmente alterada em 2015, para se adaptar ao novo mundo virtual, né, que não é esse dito novo normal, que eu também não sei se existe, né, que não é disso que se trata, porque era 2015, tá? Então, em 2015, a resolução 974 de 2011, que é a resolução específica sobre a publicidade médica, né? Em 2011 ela foi editada, só que ela precisou ser atualizada em 2015. Por quê? Porque o mundo digital veio muito forte, né, na última década, e as redes sociais vieram muito forte. Então houve a necessidade da adaptação daquela resolução a toda essa nova estrutura digital de vida que nós profissionais vivemos. Então a resolução CFM 1974, estou aqui lendo ela, tá? Vou ler um artigo, vou ler aqui a ementa dela, a ementa é o título dela, do que ela trata. Resolução CFM 1974 de 2011 estabelece os critérios, então vejam, a resolução estabelece os critérios norteadores da propaganda em medicina. Então vejam, a própria resolução estabelece os critérios norteadores, quer dizer, que vão dar o norte da propaganda em medicina. Portanto, é completamente indevido dizer que é proibida a propaganda em medicina. Por quê? Porque existe uma resolução dizendo quais são os critérios. Ora, se há critérios, é porque pode ser feita a propaganda, por óbvio. Conceituando os anúncios, então conceitua o que é um anúncio médico, a divulgação de assuntos médicos, o sensacionalismo, a autopromoção e as proibições referentes à matéria. Então, agora sim, a resolução traz proibições. Quer dizer, não proíbe a publicidade, não proíbe a divulgação da prática da medicina, tá? A resolução traz algumas proibições, tá? Impõe alguns limites, tá? Que nós veremos agora quais são. Pois bem, quem tiver a curiosidade de dar uma lida na resolução, ela é bastante extensa, complexa, ela detalhada. Eu trouxe aqui, só para a aula não ficar muito longa, eu trouxe o artigo que eu considerei o mais importante em virtude dessa nossa inserção no mundo virtual das redes sociais, que é o tempo em que nós vivemos. Então eu trouxe um artigo só. Quem quiser, eu recomendo fortemente que dê uma lida lá na resolução 974. Eu vou ler aqui com os senhores apenas o artigo 13, que ele foi sensivelmente alterado em 2015 por uma outra resolução, a 2126. Então a resolução 2126 veio e alterou a 1974. Se você lê a 1974 diretamente do site do Conselho Federal de Medicina, você está lendo ela atualizada já, tá? Então entra no site do Conselho Federal de Medicina e imprime, né? Imprime, coloca aí na sua tela
e já lê atualizada, tá? Você já vai estar com ela atualizadinha dessa alteração de 2015. Pois bem, então essa atualização do artigo 13, ela teve o condão de trazer a resolução 974, né, a disciplina da propaganda médica, da divulgação da atividade médica, para o novo cenário de mundo digital, de mundo das redes sociais em que nós vivemos já a longa data. O Instagram mesmo já tem 10 anos, né? Então não é de hoje, isso aqui não é nada de hoje. A pandemia só trouxe uma necessidade, ela só acelerou, como dizem, né? A pandemia ela só acelerou tudo. Então eu vou dar uma lida rápida aqui, já estou com 20 minutos de vídeo, quero terminar com 30 minutos no máximo. Artigo 13, as mídias sociais dos médicos e dos estabelecimentos assistenciais, clínicas, etc., deverão obedecer à lei, obviamente, às resoluções normativas, esta que nós estamos lendo, e ao manual da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, da CODAME. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre a CODAME, dos Conselhos Regionais de Medicina. Parágrafo 1º do artigo 13. Para efeitos de aplicação desta resolução, são consideradas mídias sociais. Vejam, a própria resolução vem e traz o conceito de mídias sociais. Portanto, doutor médico, a autorização da própria resolução aqui do Conselho Federal de Medicina para a utilização. Quais são as mídias sociais? 1. Sites. 2. Blogs. 3. Facebook. 4. Twitter. 5. Instagram. 6. YouTube. 7. WhatsApp e similares. Portanto, então, Telegram hoje, LinkedIn hoje, que não estão aqui, são esses similares, que o doutor médico poderá, inclusive eu estou aqui no LinkedIn, estou em contato com vários doutores médicos, então todos estão usando nos termos da resolução, estão obedecendo os termos da resolução que estão trabalhando normalmente, tranquilamente. Tá? Parágrafo 2º. Então agora vem uma proibição. Então veja, então, até agora eu disse o que pode. Não, eu disse que pode ter as mídias sociais, etc. Então agora vem uma proibição. Está aqui uma proibição, está aqui algo que o médico precisa ter isso em mente para não fazer isso, para não ter problema perante o seu Conselho Regional de Medicina, para não responder nenhum tipo de procedimento, ficar tranquilo. E outra, e se tiver eventualmente cometido algum equívoco, não sabia, é só desfazer, é só tirar, é só desfazer e isso será com certeza levado em consideração. Né? A boa-fé é levada em consideração. Né? A boa-fé, o profissional que quer fazer o trabalho bem feito nos termos da lei, nos termos das resoluções do CFM. Parágrafo 2º. É vedada a publicação nas mídias sociais de autorretrato, selfie. Ó, é vedada. Tá aqui o que está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo. Tá? É vedada a publicação nas mídias sociais de autorretrato, selfie. Imagens e ou áudios que caracterizem sensacionalismo, autopromoção ou concorrência desleal. Então veja, algum médico vai dizer, então quer dizer, eu não posso fazer uma selfie, tá? Vejam, tem uma proibição aqui que a gente precisa interpretar junto com a segunda parte, né? Que caracterize, então não pode fazer uma selfie que caracterize o quê? Sensacionalismo, né? Autopromoção ou concorrência desleal. São os termos do parágrafo 2º do artigo 13 da resolução 974. E no parágrafo 3º, nós temos aqui uma outra vedação. É vedado ao médico e aos estabelecimentos de assistência médica a publicação de imagens. Agora sim vem uma proibição de algo que às vezes a gente vê acontecendo nas mídias sociais e que isso sim gera problema, tá? Isso sim gera problema, gera uma obrigação de resultado com base nisso aqui e é bom que o médico esteja atento. Então é vedado ao médico e aos estabelecimentos de assistência médica a publicação de imagens do antes e depois, entre aspas, tá aqui, do antes e depois de procedimentos. Então, isso aqui é basicamente voltado aos cirurgiões plásticos, né, estéticos principalmente, tá? Então, isso é uma prática que está proscrita, não pode, é bom tomar cuidado. E parágrafo 4º, para encerrar o artigo 13, é um assunto interessante, eu fui perguntado sobre isso lá outro dia, nessa mesma visita que eu fiz ao centro. Então, a publicação por pacientes, veja, agora não é mais o médico que faz a publicação, tá? No parágrafo 3º é vedado ao médico fazer a publicação do antes e depois. Mas o parágrafo 4º, ele vai trazer uma conduta do paciente do médico, e o médico tem que estar atento com a conduta do paciente também.
Está na resolução. Parágrafo 4º. A publicação por pacientes ou terceiros, de modo reiterado ou sistemático, de imagens mostrando o antes e depois, ou de elogios a técnicas e resultados de procedimentos nas mídias sociais, deve ser investigada pelos Conselhos Regionais de Medicina. Então aqui, no parágrafo 4º, a gente tem aquela situação dos pacientes que se reiteram, né, na publicação de selfies do antes e depois com relação a um procedimento de sempre um mesmo determinado médico. Tá? Então aqui não é o médico que está atuando, porém, essa atuação dos pacientes, pelo parágrafo 4º do artigo 13 da resolução 974, será investigada essa conduta dos pacientes. Tá? Evidentemente que o que está por trás aqui, vamos ser claros, vamos colocar as cartas na mesa, o que está por trás aqui é saber se o médico, né, ciente de que ele não pode fazer a publicação do antes e depois, se ele está incentivando que alguém o faça. Tá? Também não pode, tá? Doutores, não pode, isso não pode. E cuidado, porque o parágrafo 4º, ele impõe que o Conselho Regional de Medicina, olha essa palavra aqui, as palavras não são inúteis na lei, a gente tem esse brocardo no direito, tá? Nas medicinas, deve ser investigado, tá? Essa conduta dos pacientes do antes e depois, eles, pacientes, publicando, essa conduta deve ser investigada. Então, vamos evitar esse tipo de investigação, evitar esse tipo de problema, solicitar aos pacientes, olha, os senhores não podem fazer isso de forma sistemática, isso não é permitido, a resolução proíbe, eu peço a gentileza de que isso não seja feito, tá? Então, o artigo 13 está aqui, então vamos lá, retornando agora, estou com 26 minutos de vídeo, retornando aqui agora, eu vou inverter de novo a ordem aqui, nós temos uma ordem hierárquica, a Constituição Federal propiciando a livre expressão do trabalho por parte dos profissionais, depois nós temos a lei que dispõe sobre os conselhos de medicina, dizendo que as resoluções do Conselho Federal de Medicina que vão tratar dos assuntos de divulgação da publicidade médica, lei número 3268/57, e aí nós temos as duas resoluções que tratam do assunto. Primeiro, o Código de Ética Médica, resolução 2217 de 2018, artigos 111 a 117, recomendo fortemente a leitura, e depois a resolução 1974 de 2011, alterada no ano de 2015 para adequar a divulgação dos trabalhos médicos às mídias sociais. E por fim, e agora invertendo, lembro aos senhores mais uma vez, professor Genival Veloso de França, pai da matéria, dizendo: a publicidade sim é permitida diante de alguns critérios. Quais? Sobriedade, discrição, veracidade e legalidade. Portanto, nós temos um arcabouço aqui constitucional, legal, por meio das resoluções do Conselho Federal de Medicina e da doutrina mais abalizada, uníssonos, todos esses elementos, todos esses instrumentos, né, de orientação, uníssonos, uniformes numa só ideia. Qual ideia? Sim, a publicidade médica, a divulgação da prática médica, ela é permitida nas redes sociais. Ela é permitida, sim, respeitados os limites que eu acabei de trazer para os senhores aqui. Dentre eles, a proibição do antes e depois, como todos os senhores sabem. Pois bem, se essas ideias ficaram registradas com clareza para os senhores, eu estou terminando meu vídeo aqui, vou bater 30 minutos. Se essas ideias ficaram registradas com clareza para os senhores aqui, eu sou, repito, professor Wendel, sou mestre e doutor em Direito, em curso, meu MBA Gestão da Saúde, para que eu tenha maiores conhecimentos sobre as questões médicas, né, as questões médicas e as suas consequências jurídicas. Né? Meu canal Responsabilidade Médica do YouTube, minhas redes sociais todas tratam da responsabilidade médica. Eu peço ao senhor, doutor médico, doutora médica, se esse vídeo serviu para que o senhor tivesse uma noção melhor sobre as condições para a publicidade do seu trabalho, que o senhor compartilhe isso com o maior número de médicos e médicas possível, para que a gente possa atingir um sem número aí de profissionais e a gente tenha uma entrada maior das nossas ideias na comunidade médica. Então, eu registro aqui
o meu agradecimento por ter permanecido comigo durante todo esse vídeo aqui, ter assistido, são 30 minutos de vídeo. Desejo a todos excelente semana, um excelente trabalho e meus cumprimentos. Fiquem todos bem, um abraço forte e até o próximo vídeo. Até! Obrigado!